Imagine que fez tudo certo. Passou a primavera e o verão cuidando do seu jardim, regando, capinando, e a colheita, ainda assim, foi, bem, apenas normal. Nada de impressionante. Parece familiar? E se eu lhe disser que o grande segredo para a abundância do verão não está na primavera, mas sim no outono? Hoje, vamos desvendar o mistério de uma adubação simples, feita agora, que pode, literalmente, duplicar a sua colheita no próximo ano. E não é mágica, é pura agronomia, que vou explicar em palavras simples. A maioria de nós pensa que no outono, o jardim adormece, as folhas caem, o crescimento para, e parece que todos os processos se detêm até a primavera. Colhemos os frutos e, mentalmente, despedimo-nos das plantas até a próxima estação. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Na realidade, debaixo do solo, no sistema radicular, é onde o trabalho mais crucial se desenrola neste período. A planta não está a dormir. Ela está a preparar-se para um futuro triunfo. E a nossa tarefa é ajudá-la nisso, e não atrapalhar. Afinal, porque é precisamente o outono o momento-chave, simplesmente crucial. Imaginemos a nossa planta como uma pequena, mas incrivelmente inteligente, fábrica. Durante toda a primavera e o verão, esta fábrica funcionou a todo vapor, produzindo folhas, flores e, claro, frutos. Toda a energia, toda a seiva, era direcionada para cima, para o que era visível. Mas com a chegada do outono, os dias encurtam, o sol já não aquece com tanta intensidade, e a fábrica recebe a ordem: mudança de produção. Toda a atividade frenética na superfície abranda. A planta deixa de gastar energias preciosas no crescimento de novos rebentos ou folhas. Em vez disso, ela inicia o processo mais importante, embora invisível para nós. Toda a energia acumulada durante o verão, todos os nutrientes, ela começa a bombear para baixo, para o seu sistema radicular. É como um proprietário previdente que, antes do inverno, enche as suas despensas e adegas. As raízes, nesta altura, não ficam simplesmente adormecidas. Elas crescem ativamente, engrossam, criando uma poderosa reserva para os longos meses de frio. É precisamente agora que elas, como uma esponja, absorvem do solo tudo o que é útil para sobreviver ao inverno e arrancar com força na primavera. A nossa tarefa é garantir que, nesta despensa do solo, haja muito que aproveitar. Que tal darmos uma olhada no que se passa debaixo da terra? Imagine a raiz da sua árvore ou arbusto não apenas como uma âncora que a mantém presa ao solo. Pense nela como uma bateria poderosa. Durante todo o outono, essa bateria está em modo de carregamento intensivo. Ela acumula amido, açúcares e, claro, todos os nutrientes que ajudamos a encontrar no solo. Essa é a sua reserva estratégica de energia para todo o longo e rigoroso inverno. Quando o primeiro sol da primavera aquecer, a planta precisará de uma quantidade enorme de energia para despertar. Será preciso soltar os primeiros brotos, desdobrar as primeiras folhas e formar os botões florais. E de onde ela vai tirar essa energia, se o solo ainda está frio e as raízes não conseguem trabalhar à plena capacidade? Exatamente, dessa mesma bateria que nós, com tanto cuidado, carregamos no outono. Se essa bateria estiver carregada a 100%, teremos um arranque poderoso e explosivo. Mas se ela mal tiver um pouco de carga, o despertar da primavera será lento e fraco. É por isso que um sistema radicular forte, saudável e bem nutrido antes do inverno não é apenas bom, é a chave para a sua colheita futura. E é exatamente aqui, neste momento crucial, que muitos jardineiros, mesmo os mais experientes, cometem o mesmo erro crítico. Eles agem por um hábito primaveril. O que fazemos na primavera? Exatamente. Aplicamos fertilizantes ricos em nitrogênio para estimular um crescimento vigoroso e abundante de folhagem. E por inércia no outono, acabam utilizando os mesmos compostos, como esterco, humus ou nitrato de amônio. Mas no outono, o nitrogênio não é um aliado. Muito pelo contrário,
é o inimigo número 1 para nossas plantas perenes. Imagine que você diz à planta: vamos lá, cresça, solte novos brotos e folhagens jovens. Enquanto isso, as primeiras geadas já estão batendo à porta. A planta, ao receber uma dose de nitrogênio, obedece e começa a produzir brotos jovens e delicados. Estes brotos tenros e imaturos simplesmente não têm tempo para amadurecer e lignificar antes da chegada do frio. E a primeira geada mais severa os destruirá sem piedade. Como resultado, a planta não só desperdiça energias preciosas que deveria estar acumulando nas raízes, mas também fica com feridas abertas no local dos brotos que morreram de frio, portas de entrada para doenças. Dessa forma, ao invés de ajudar, acabamos enfraquecendo a planta justamente antes do período mais desafiador de sua vida. O primeiro grande protagonista da nossa história é o fósforo. Este é o elemento responsável pelo desenvolvimento do sistema radicular e pelo acúmulo de energia. Imagine-o como o principal construtor da base para a sua futura colheita. É o fósforo que dá a instrução à planta. Basta de investir na parte aérea, é hora de fortalecer as raízes. Ele estimula o crescimento não da massa verde principal, mas sim das raízes absorventes, aquelas finas ramificações que nutrirão a planta durante todo o inverno e a primavera. Quanto mais densa e forte for essa teia subterrânea, mais nutrientes e umidade a planta conseguirá absorver. O fósforo não é um velocista que oferece resultados rápidos, mas efêmeros. Ele é um maratonista que trabalha devagar, mas com constância, estabelecendo as bases para futuras vitórias. Ele ajuda a planta a armazenar energia de forma eficaz, transformando-a numa espécie de reserva para o inverno, que será ativada com os primeiros raios do sol da primavera. Sem fósforo suficiente, as raízes permanecerão fracas e, consequentemente, toda a bateria da planta estará carregada apenas pela metade. E quem ajuda o nosso protagonista, o fósforo, é o seu fiel e indispensável parceiro, o potássio. Se o fósforo é o construtor dos alicerces, o potássio é o engenheiro de segurança e isolamento térmico. A sua principal função é preparar a planta para o estresse, ou seja, para as geadas. O potássio torna a seiva celular mais espessa e concentrada. É como se, em vez de água, adicionássemos anticongelante ao sistema de aquecimento. Essa seiva concentrada congela a uma temperatura mais baixa. Graças a isso, as células da planta tornam-se mais elásticas e não se rompem devido aos cristais de gelo durante geadas intensas. Além disso, o potássio é o principal elemento responsável pela imunidade da planta. Ele ajuda a planta a resistir a diversas doenças fúngicas e bacterianas, que gostam particularmente de atacar organismos enfraquecidos pelo frio. Em essência, o potássio veste as raízes e os ramos com um agasalho quente e impenetrável, que os protegerá das intempéries e doenças de inverno. Sem potássio, mesmo a planta mais forte pode ficar desprotegida e vulnerável diante do inverno. Bem, a nossa fórmula de sucesso para a nutrição das plantas no outono é incrivelmente simples e lógica. Precisamos dar à planta o máximo do que ela precisa agora e eliminar por completo aquilo que pode prejudicá-la. Grave esta regra simples como um mantra para o seu jardim de outono. O máximo de fósforo e potássio e o mínimo, ou idealmente, um zero absoluto, de nitrogênio. Não precisa de esquemas complicados, nem de dezenas de pacotinhos diferentes. O segredo do cuidado outonal está em apenas 2 elementos. O fósforo constrói raízes fortes e robustas, verdadeiros depósitos de energia. O potássio protege contra o frio intenso e as doenças. Já o nitrogênio provoca um crescimento desnecessário e acaba por enfraquecer a planta. Quando estiver naquele centro de jardinagem, em frente à vasta prateleira de fertilizantes, procure simplesmente na embalagem as letras mágicas: P de fósforo e K de potássio. Se vir um grande N de nitrogênio na composição, é melhor guardar essa embalagem para a primavera.
Este conhecimento simples vai salvá-lo de erros e ajudá-lo a fazer tudo de forma correta, direcionando as energias da sua planta para o caminho certo. A preparação para o inverno, e não uma vegetação de outono sem propósito. Certo, a teoria está resolvida, mas na prática, o que devemos comprar e aplicar no solo? Vamos analisar as opções mais simples, acessíveis e eficazes. E o número 1 da nossa lista é o superfosfato. Não se assuste com o nome, é um dos fertilizantes mais comprovados pelo tempo e por milhões de jardineiros. Ele existe na versão simples e na dupla. A dupla é apenas mais concentrada. A sua principal vantagem para o outono é que se dissolve muito lentamente no solo. Os grânulos de superfosfato não são levados pela chuva. Eles permanecem na terra e, gradualmente, pouco a pouco, libertam o fósforo para as raízes. Este processo continuará durante todo o outono, todo o inverno e até o início da primavera. Ou seja, você cria uma fonte de nutrição de longa duração que funcionará para você por quase meio ano. É como colocar na lareira uma lenha que arde lentamente e que dará calor durante toda a noite, em vez de uma que queima e se apaga em 5 minutos. Para a fertilização de outono, essa lentidão é uma qualidade ideal. Se você é um convicto defensor da agricultura orgânica e se esforça para evitar os produtos químicos, então temos uma excelente alternativa para você: a farinha de ossos. Este é um produto totalmente natural, obtido através da moagem de ossos de animais. A farinha de ossos é a fonte natural e orgânica daquele fósforo de liberação lenta tão desejado. E como bônus, ela também contém cálcio, que é igualmente muito benéfico para as plantas. Sua ação é ainda mais lenta que a do superfosfato. Ao ser incorporada ao solo, ela começa a se decompor de forma muito gradual sob a ação de micro-organismos, liberando os nutrientes pouco a pouco. Isso garante um efeito extremamente suave e prolongado. A planta absorverá dela exatamente a quantidade de fósforo de que necessita a cada momento. A farinha de ossos é a opção ideal para quem deseja nutrir seu jardim da maneira que a própria natureza concebeu. Lentamente, de forma natural e sem pressa. Ótimo, o fósforo já está resolvido. Mas e quanto ao seu fiel parceiro, o potássio? Onde podemos encontrá-lo? Para isso, temos uma ajuda valiosa que praticamente todo jardineiro tem ao seu dispor: a simples cinza de madeira, aquela mesma que sobra depois de queimar galhos no tambor ou após as noites à volta da fogueira. É crucial, no entanto, que seja cinza proveniente apenas de madeira pura ou restos vegetais, sem plásticos, lixo ou papel brilhante. A cinza de madeira não é apenas uma fonte gratuita e natural de potássio, é um autêntico complexo natural de nutrientes. Além do potássio, ela contém cálcio, magnésio, fósforo e cerca de 30 outros microelementos vitais para as plantas. E há ainda um benefício enorme. A cinza possui uma reação alcalina e é excelente para desacidificar o solo. Na maioria dos terrenos, o solo tende a acidificar-se com o tempo, o que dificulta a absorção de nutrientes pelas plantas. Assim, ao usar cinza, você consegue 2 benefícios de uma só vez. Oferece uma nutrição rica em potássio e, ao mesmo tempo, melhora a estrutura e o pH do solo. É hora de pararmos e desmistificarmos um mito outonal muito popular, mas extremamente perigoso. Ele diz assim: estrume é o melhor adubo para tudo. Aplique-o no outono antes de trabalhar a terra e terá sucesso garantido. Parece convincente, afinal, era assim que os nossos avós faziam. Mas é aqui que reside um grande engano. Sim, estrume bem curtido ou composto são excelentes matérias orgânicas. No entanto, o estrume fresco, que é o que geralmente se compra e se aplica nos terrenos no outono, pode causar muito mais estragos do que benefícios. Por quê? Porque o estrume fresco tem uma quantidade enorme de azoto de rápida absorção. E, como já sabemos, o azoto no outono estimula um crescimento indesejado que, em vez de fortalecer, enfraquece a planta para o inverno. Ao aplicar estrume fresco, é como se estivesse a dizer ao seu jardim:
acorda e cresce, quando na verdade ele precisa é de se preparar para o repouso de inverno. Além disso, o estrume fresco pode conter sementes de ervas daninhas e micro-organismos patogênicos. A regra é, portanto, simples. Toda a matéria orgânica fresca, seja estrume ou relva recém-cortada, deve ir para a pilha de compostagem. Deixe-a curtir lá tranquilamente. E para o jardim, ela só volta na primavera, quando o azoto for realmente necessário. Certo, escolhemos os fertilizantes corretos. Mas como exatamente aplicá-los para que tragam o máximo benefício? Aqui reside uma regra de ouro que você precisa memorizar de uma vez por todas. Nunca aplique fertilizantes diretamente na base do tronco da árvore ou do arbusto. Isso é praticamente ineficaz. Na base do tronco, encontram-se as raízes mais grossas, as chamadas raízes condutoras, que funcionam como artérias de transporte. Elas não conseguem absorver nutrientes do solo. Todo o trabalho principal de absorção de água e nutrientes acontece na periferia do sistema radicular. É lá que estão localizadas milhões de pequeníssimas raízes, semelhantes a cabelos, que são as verdadeiras responsáveis pela absorção. E onde fica essa periferia? Há uma regra simples. Ela coincide aproximadamente com a projeção da copa da planta, ou seja, coloque-se debaixo da árvore, abra os braços como se fossem ramos, e é nesse círculo, onde terminam as pontas dos ramos, que você deve aplicar os fertilizantes. É exatamente ali que se encontra a mesa de jantar da sua planta, e é para lá que você deve servir os pratos. Para ilustrar melhor, vejamos um exemplo prático. Pensemos em árvores frutíferas já desenvolvidas, como macieiras, pereiras ou cerejeiras. Simplesmente espalhar o adubo na superfície do solo, debaixo dessas árvores, é uma opção aceitável, mas longe de ser a mais eficaz. Principalmente se tiver um gramado denso ou um solo muito compactado, pois parte dos nutrientes pode simplesmente não conseguir chegar às raízes. Mas há uma técnica melhor. Use uma broca de jardim, um pé de cabra, ou até mesmo o cabo de uma pá. Ao redor da projeção da copa da árvore, ou seja, onde a folhagem se estende no chão, faça entre 10 a 15 furos ou buracos, com cerca de 20 a 30 centímetros de profundidade. É um processo bastante simples. Em seguida, distribua e preencha uniformemente a sua mistura de superfosfato e cinzas diretamente nesses buracos. Depois, basta pisar levemente para fechar os buracos. Dessa forma, você entrega os nutrientes de forma direcionada, diretamente na zona onde as raízes ativas os podem absorver de imediato. Isso garante que a sua árvore aproveitará 100% do adubo, sem que este seja desperdiçado com as ervas daninhas à superfície. Passando agora para os arbustos de frutos pequenos. A groselha espinhosa e a madressilva, todas elas retribuem imenso a este cuidado de outono. Cuidar delas é bem mais simples do que das árvores de grande porte, pois as suas raízes são mais compactas e superficiais. Por isso, não há necessidade de fazer buracos para elas. A sua tarefa é espalhar cuidadosamente os grânulos de superfosfato e cinza na zona da base do arbusto, ou seja, à volta do pé da planta, afastando-se uns 15 a 20 centímetros do caule, num raio de cerca de meio metro. É importante não amontoar o adubo, procure distribuí-lo de forma homogênea. Depois de espalhar o fertilizante, utilize um pequeno ancinho ou uma sachola, enxada de mão, para, com muito cuidado e superficialmente, apenas 5 a 7 centímetros de profundidade, incorporar o adubo na camada superior do solo. Basta misturá-lo com a terra. Assim, os grânulos entrarão em contato mais rapidamente com a umidade do solo e começarão a atuar. Depois, pode-se ainda fazer uma cobertura, mulch, com composto ou humus em volta da base, o que funcionará como um verdadeiro cobertor protetor para o inverno. Mas e a beleza? Afinal, um jardim é muito mais do que apenas colheita. Não se esqueça também das suas plantas perenes favoritas: rosas, peônias, phlox, hemerocallis e hostas.
Assim como as árvores frutíferas, elas também se preparam para o inverno e criam as bases para a floração do próximo ano. É a adubação de outono que determinará a exuberância e abundância da floração no próximo ano. O princípio aqui é exatamente o mesmo. No outono, elas não precisam de nitrogênio de forma alguma. Fósforo e potássio, por outro lado, são essenciais. O fósforo ajudará a desenvolver um sistema radicular robusto, capaz de resistir facilmente às geadas. Já o potássio fortalecerá os caules e os botões florais, aumentando sua resistência ao inverno. Por isso, pode usar a mesma mistura de superfosfato e cinzas, espalhando-a cuidadosamente ao redor da base dos arbustos de rosas ou no centro das moitas de peônias. Em seguida, incorpore-a superficialmente no solo, sem aprofundar muito. Esse cuidado simples no outono é a sua garantia de que, em junho, você não estará admirando apenas 3 florzinhas tímidas, mas sim uma explosão de botões luxuosos e vibrantes. Por outro lado, existem plantas que dispensam a adubação no outono. Estamos a falar principalmente das plantas anuais: petúnias, cravos de Índia, capuchinhas, pepinos e tomates. Todas estas já cumpriram o seu ciclo de vida. Adubá-las antes do inverno é completamente inútil. Elas irão morrer com as primeiras geadas de qualquer forma, e os fertilizantes serão simplesmente desperdiçados. Portanto, não gaste energia e tempo com plantas que já deram o seu rendimento e concluíram a época. A segunda categoria que não deve ser adubada no outono são as mudas jovens, plantadas apenas este ano. O seu sistema radicular é ainda demasiado fraco e vulnerável. Acabou de começar a assentar no novo local, e se agora a sobrecarregar com uma quantidade excessiva de adubo, isso pode causar queimaduras nas raízes e até a morte da planta. Deixe-as ambientar-se calmamente, fortalecer-se e adaptar-se às novas condições. E adie a adubação para a primavera, quando começarem a crescer ativamente. Mas quando, afinal, é o momento certo para realizar este procedimento tão importante? Há uma regra de ouro aqui: nem cedo demais, nem tarde demais. O período ideal vai de meados de setembro a meados de outubro, dependendo da sua região. O principal indicador é a queda massiva das folhas. Quando as árvores começam a perder a folhagem ativamente, é um sinal claro: a vegetação terminou e a planta entrou em modo de preparação para o inverno. É exatamente neste momento que ela está pronta para absorver fósforo e potássio com a máxima eficiência. Nesta época, o solo ainda está suficientemente quente e úmido, condições essenciais para que os fertilizantes se dissolvam e as raízes os absorvam. Se a adubação for feita muito cedo, em agosto, corre-se o risco de provocar uma segunda onda de crescimento de brotos, algo que é completamente indesejável. Por outro lado, se atrasar até novembro, quando o solo já está congelado, os fertilizantes simplesmente ficarão inertes até a primavera, e não obteremos nenhum benefício outonal. Portanto, esteja atento ao momento certo. Começou a queda das folhas. É hora de agir. Lembre-se, esta adubação de outono não é apenas mais uma refeição para o seu jardim. É algo muito maior. É o seu investimento estratégico e a longo prazo na saúde das plantas, e claro, na colheita futura. Não está apenas a resolver um problema imediato de fome. Está a construir intencionalmente uma reserva de resistência para os meses que se avizinham. Imagine que está a enviar os seus filhos verdes para uma longa e desafiante viagem chamada inverno. E não se limita a acenar-lhes adeus, mas sim prepara cuidadosamente uma mochila com tudo o que é essencial. Coloca lá barras energéticas na forma de fósforo e roupas quentes na forma de potássio. Com esta reserva, elas não só conseguirão sobreviver às condições mais adversas, como também terão energia para um arranque poderoso na linha de chegada, ou seja, na primavera. É um cuidado consciente que o transforma de um simples utilizador do jardim no seu sábio gestor.
Imagine novamente o impacto deste investimento. Você cria para suas plantas uma verdadeira reserva estratégica, um fundo de nutrientes essencial que elas começarão a consumir logo no início da primavera. E, note bem, no momento mais crucial, quando a neve mal derreteu, o solo ainda está gelado e saturado de água do degelo. Nessas condições, as raízes têm muita dificuldade em trabalhar e quase não conseguem absorver nutrientes. No entanto, a energia para o crescimento já é urgente. Os botões precisam de inchar, as primeiras folhas devem brotar. É aí que a planta exclama: "Ah, tenho a minha despensa!" E começa a usar ativamente todo aquele fósforo e potássio que você, com tanto cuidado, aplicou no outono, diretamente na zona radicular. Isso permite que ela não perca tempo precioso esperando o solo aquecer. A planta arranca de imediato, com força e confiança, superando as suas irmãs mais famintas por várias semanas. É exatamente essa reserva de força e energia, acumulada desde o outono, que permite à planta, na primavera, não perder tempo na recuperação do estresse de inverno, mas sim, de imediato e sem demora, explodir em crescimento. Você notará isso a olho nu. Os botões das suas árvores e arbustos incharão mais cedo. As folhas se desdobrarão rapidamente, tornando-se maiores e mais suculentas. Mas o mais importante, isso se refletirá na floração. Uma planta com um sólido estoque de nutrientes conseguirá produzir muito mais botões florais. E quanto mais flores, maior o número de frutos e bagas potenciais. É pura e simples aritmética. Em vez de a planta gastar os recursos da primavera no desenvolvimento das raízes e na busca por alimento num solo ainda frio, ela direcionará toda a sua força para aquilo que você mais espera dela: a formação da futura colheita. É neste ponto que reside todo o segredo da adubação de outono: dar à planta uma vantagem, assegurando-lhe um início de estação leve e poderoso. Agora, imagine a seguinte cena. A primavera chegou. Você sai para o seu jardim. As árvores do vizinho ainda estão despidas, mal começando a brotar. Mas as suas macieiras e cerejeiras já estão cobertas por um denso tapete de flores rosadas e brancas. Os seus arbustos de groselha já soltaram brotos vigorosos e estão carregados de cachos de futuras bagas. E você percebe que se adiantou a todos, não por ter feito algo sobrenatural na primavera, mas por ter agido com sabedoria no outono. Você deu às suas plantas o que elas precisavam, exatamente no momento certo. Você não lutou contra as consequências, mas agiu na prevenção. Você não tentou reanimar plantas debilitadas pelo inverno, mas simplesmente não permitiu que elas enfraquecessem. Nesse entendimento simples, mas profundo, dos ciclos biológicos reside o segredo para colheitas consistentemente abundantes. Não é magia nem sorte, é pura agronomia, ao alcance de todos nós. E chegamos ao ponto crucial: aquela magia que transforma uma colher de adubo em 2 baldes de frutas. A verdadeira virada de chave, no entendimento da jardinagem, acontece quando você percebe: o outono não é o fim da estação, mas sim o seu verdadeiro começo. É um período silencioso, oculto aos olhos, onde se lança o alicerce de todo o esplendor futuro. Enquanto você toma seu chá quente e observa o jardim coberto de folhas, ali, na escuridão e no frescor, suas plantas não dormem. Elas estão construindo seu império subterrâneo. O fósforo que você aplicou desenvolve uma vasta rede de raízes potentes. O potássio, como um sábio gestor, fortalece cada célula, preparando-a para o sopro gelado do inverno. É um trabalho titânico, cujo resultado você só verá daqui a 6 meses. E quando na primavera sua árvore cobrir-se de uma quantidade sem precedentes de flores, e o arbusto de groselha se curvar sob o peso das frutas, você saberá: isso não é um milagre, é o resultado da sua sabedoria outonal. Portanto, uma única adubação de outono, à base de fósforo e potássio, não é apenas uma técnica agronômica.
É o seu investimento consciente na colheita futura, que se pagará com juros. Você oferece às suas plantas o melhor começo possível. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se foi útil para você e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outros segredos de jardinagem. E agora, uma pergunta para você. Quais são os seus segredos de outono no jardim? Talvez você utilize alguma adubação própria, comprovada pelo tempo. Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos conversar.